A pauta de regulamentação das criptomoedas tem esquentado nos Estados Unidos nos últimos tempos. Vamos entender o que está acontecendo por lá no vídeo de hoje e como que isso pode afetar mesmo você que é investidor desse setor, mas que mora aqui no Brasil. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também, até porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquela que é uma das pautas que mais arrepia os cabelos dos inscritos aqui do canal, que é a regulamentação de criptomoedas. Porque a maior parte de vocês, assim como eu, entende que isso aí tem um potencial catastrófico de atrapalhar todos nós que investimos nesse setor. E o que aconteceu mais recentemente aqui no Brasil, que eu falei em um outro vídeo, que foi aquela reunião a portas fechadas do Banco Central, na intenção de regulamentar esse mercado. Essa reunião foi com banqueiros do Brasil, não foi algo particular do Brasil não. Todos os países estão interessados em maior regulamentação de criptomoedas. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que nessa última semana fez uma ofensiva nesse sentido. O Joe Biden, o presidente de lá, na última quarta-feira, divulgou uma ordem executiva na qual ele dispõe diversas tarefas para que agências federais dos Estados Unidos comecem a pesquisar, avançar nas pesquisas sobre criptomoedas, no sentido de conseguir criar uma regulamentação, segundo ele, para proteger melhor os consumidores desse mercado, para responsabilizar melhor as partes envolvidas e para proteger o sistema financeiro americano, a hegemonia do dólar e também para que consiga trazer maior segurança, segundo ele. E essa medida, essa ordem executiva que foi divulgada, ainda não é uma lei propriamente, é mais no sentido de organizar os esforços para que diversos players do establishment do governo americano comecem a se debruçar sobre esse assunto a fim de criar novas regulamentações. E isso aí caiu como uma luva para todo o Congresso Nacional americano, que viu essa ordem executiva com bons olhos. Tanto o pessoal que é democrata, como também o pessoal que é republicano. A oposição está quase unânime nisso daí. A gente tem, por exemplo, a opinião da Maxine Waters, que é a presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados americana. Ela falou que essa regulamentação é muito interessante porque agora as pessoas começaram a trocar o sistema financeiro tradicional para utilizar mais o sistema de criptomoedas, muito também durante a pandemia. O que me faz questionar, o que a pandemia tem a ver com isso? Eles adoram colocar a pandemia no meio dos discursos como se isso aí legitimasse qualquer coisa que eles decidam fazer. Até coisas que não tem absolutamente nada a ver com a questão de saúde. E além dela, outro discurso que me chamou a atenção foi a do senador americano Sherrod Brown, que ele é o presidente do Comitê Bancário do Senado americano, olha que coisa. E ele declarou que uma maior regulamentação das criptomoedas, organizar os esforços para pesquisar formas de conseguir fazer isso, seria interessante para evitar que pessoas façam a evasão de boicotes que os Estados Unidos faz aí, por exemplo, o que ele agora mais recentemente está fazendo com a Rússia. O que me chama a atenção também é que essa ordem executiva, ela é muito anterior da guerra que está tendo entre Rússia e Ucrânia. O texto dela está sendo elaborado há mais de um ano. Mas aí esse senador utilizou essa guerra como uma justificativa para dizer que nós precisamos de maior controle para evitar que os russos, por exemplo, utilizem de criptomoedas para driblar as sanções econômicas que os Estados Unidos está criando. Mas na minha perspectiva, o grande problema disso é que hoje isso está sendo utilizado contra os russos, mas isso cria um veículo, cria um know-how, um precedente que permite que isso amanhã seja utilizado também contra você, por exemplo, ou contra algum manifestante, ou contra aqueles que não desejam adotar a CBDC, que vai ser a moeda mais centralizada do Banco Central. E para não me estender aqui sobre a opinião de políticos americanos, eu quero trazer só a da Janet Yellen, que é lá do Tesouro americano, e que tem sempre uma postura aí de combate às criptomoedas.
ela também ficou bastante feliz aí com essa ordem executiva do Biden, falou que vai dispor de grande esforço aí para fazer os estudos e as regulamentações naquilo que lhe compete aí nesse setor de criptomoedas. Viu com bons olhos essa nova diretiva. E aí eu vejo, se uma pessoa como ela está vendo com bons olhos, ela que é contra as criptomoedas, é porque provavelmente isso daí deve afetar negativamente as criptomoedas por si só. Agora, o que me chamou mais atenção é que alguns players desse mercado, que a princípio nós deveríamos esperar que eles tivessem uma postura de ser contra essa maior regulamentação, não. Eles estão a favor dela, como é o caso do Cameron Winklevoss, não sei falar o nome dele, mas ele é o cofundador da Gemini, que é uma das maiores exchanges de criptomoedas americanas. E ele é um que se manifestou a favor. Ele falou que uma maior regulamentação do setor é interessante para fortalecer os Estados Unidos como o líder desse mercado. E falou que essa ordem executiva do Joe Biden ela é um verdadeiro divisor de águas. Ou seja, provavelmente ele considerava que até então a regulamentação estava ruim, mas que daqui para frente vai melhorar porque vai ter mais regulamentação. Além dele, a gente tem a opinião do Guy Gottslavy, que ele é o dono de uma plataforma de investimentos em criptomoedas chamada My Digital Money. Ela ainda não é tão grande, mas está ganhando bastante repercussão lá fora. E ele é mais um aí que também se juntou aos, digamos, establishment para defender uma maior regulamentação do setor, falando que isso aí vai fortalecer a hegemonia dos Estados Unidos. Então, assim, esses são players que, a princípio, eu esperaria deles uma postura de ceticismo quanto à maior regulamentação. Afinal, eles vendem Bitcoin e criptomoedas. E o Bitcoin ele foi criado justamente por quem tem ceticismo com regulamentação. Ele funciona justamente para isso. Ele tem, querendo ou não, essa ideologia inerente a ele. Basta você ver o bloco Gênesis do Bitcoin. E aí aqueles que se especializaram em fazer a venda desse produto, que é para fugir da regulamentação, decidirem apoiar a regulamentação, é no mínimo contraditório. Me parece muito o que aconteceu aqui no Brasil também, quando a Binance começou a vender Bitcoin no par com reais, mesmo sem ter entrado fisicamente aqui no Brasil. Na ocasião, as exchanges brasileiras, ao invés de lutarem contra as burocracias que existem para você ser uma exchange aqui no Brasil, principalmente aquela da Instrução Normativa 1888, que obriga todas essas exchanges a revelar tudo para a Receita Federal Brasileira, ao invés delas brigarem contra essa instrução normativa, elas brigaram contra a Binance. Falaram que a Binance tinha era que estar aqui no Brasil seguindo essa instrução normativa absurda também. Já que elas seguem, a Binance tem que seguir também. Quer dizer, aqui no Brasil, a gente não reclama contra a mordida do cachorro. A gente reclama contra aquele que não foi mordido. Quer que todo mundo seja mordido, quer que todo mundo saia machucado. Claro, não foram todas as exchanges brasileiras que se manifestaram nesse sentido. Mas realmente houve uma movimentação de boa parte delas aí para querer forçar a Binance a seguir com essa regulamentação. Por que não houve essa movimentação na hora que a instrução normativa foi aprovada? E na mesma linha tem o caso de uma exchange aqui do Brasil que também tem se juntado junto ao poder público brasileiro para discutir as melhores maneiras de implementar a CBDC aqui no Brasil, a moeda digital do Banco Central. Veja, até ontem você estava vendendo Bitcoin, quer dizer, você ainda vende Bitcoin, a moeda que é para fugir do controle dos bancos centrais, e agora você quer apoiar uma outra moeda que é para trazer de volta esse controle. Mais uma vez, essa é uma postura que me parece um tanto quanto contraditória. Supostamente você deveria estar contra esse tipo de movimentação, lutando contra e não lá ajudando eles a construir isso daí. Mas enfim, o ponto é que eu particularmente, Guilherme, eu sou muito contra todas essas regulamentações. É claro que elas têm um lado positivo sim, que ao trazer uma regulamentação, isso aí desperta o interesse de pessoas que até então estavam desconfiadas nesse tipo de investimento, achavam que era uma terra sem lei e tinham medo de colocar dinheiro. Então, algumas novas pessoas vão ser atraídas para investir aqui. Da mesma maneira, players institucionais aí, que eles precisam do arcabouço regulatório para conseguir fazer os investimentos, talvez com uma maior regulamentação, eles consigam entrar também nesse setor. Porém, ao medir os prós e os contras, eu tendo a acreditar que essas regulamentações elas não são
tão positivas assim. Porque na maior parte dos casos, os reguladores, ainda que eles estejam bem intencionados, eles não vão sofrer nenhuma consequência caso eles cometam algum erro na hora de fazer essa regulamentação. Veja o caso, por exemplo, de uma lei que torna muito onerosas as atividades empresariais em determinado setor. Nessas circunstâncias, boa parte das empresas desse setor vão quebrar ou vão se enfraquecer por causa dessa canetada. Mas o regulador, por sua vez, ele não vai sofrer nenhuma consequência negativa. Ele não vai ser processado, ele não vai perder o emprego, ele vai continuar com a sua vida normal da mesma maneira que era antes, recebendo todo o salário que ele recebia. Então a gente tem um problema de incentivos aqui. É o próprio caso da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que tornou extremamente oneroso para quem faz trade em criptomoedas aqui no Brasil, por exemplo, e que talvez tenha inviabilizado diversas estratégias de trade nesse mercado, mas que para o regulador que as criou, cara, para ele a vida que segue, nada mudou, ele não vai sofrer as consequências. Então, por mais bem intencionado que possa ser o regulador, por causa dessa questão dos incentivos desalinhados, a falta de consequência negativa para aquele que toma decisões erradas e faz regulamentações muito mais prejudiciais, é por conta disso que eu costumo já de antemão ser cético com todas as regulamentações. Mas mais do que isso, a gente há de considerar também que boa parte dessas regulamentações não são para proteger o mercado, não são para combater lavagem de dinheiro, para fortalecer o sistema financeiro tradicional, a moeda local. Na verdade, elas são muito mais para controle. Tanto é que a maior parte daquelas leis de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento, ao terrorismo, que foram implementadas nos Estados Unidos depois do ataque de 2001 às Torres Gêmeas, elas não combateram muito o terrorismo não, continuou a corrupção, tudo mais ou menos nos mesmos níveis, porém a privacidade bancária de todas as pessoas de bem foi comprometida. Eu já demonstrei como que isso aconteceu em um outro vídeo, que tem um estudo que mostra isso, inclusive, eu vou deixar esse outro vídeo aqui no izinho. Mas o ponto é que normalmente essas regulamentações, então, elas trazem maior controle sobre a vida das pessoas. Muito mais controle do que essa suposta segurança que ela promete. E aí a gente tem o caso, por exemplo, das CBDCs, que são as moedas digitais de bancos centrais. Essa alteração, essa vontade de regular as criptomoedas, ao meu ver, é muito mais para abrir caminho também para que as CBDCs funcionem. E a CBDC de criptomoeda, elas não têm nada. Elas são a antítese das criptomoedas, porque elas servem para centralizar e não para descentralizar. Com as CBDCs, a gente vai ter um poder muito alto nas mãos de quem cria as moedas. Poder, por exemplo, de confiscar automaticamente tudo que tem na sua conta, colocar prazo de validade sobre o dinheiro, colocar uma investigação do que você está consumindo para criar score social, coisas que inclusive já estão em fases de teste em outros países mais autoritários como a China. E se a gente tem nas CBDCs a tecnologia para fazer isso, hora ou outra, essa tecnologia vai ser usada, porque o poder foi criado, o poder está aí, basta que alguém tenha coragem para utilizá-lo. Então seria muito melhor que ninguém tivesse esse poder, um poder de controlar a vida de outras pessoas tão grande, um poder que deixa essa proibição que os países ocidentais fizeram aos cidadãos de bens lá da Rússia, que não tem nada a ver com a guerra, de fazer transferências internacionais por meio do boicote do SWIFT, deixa esse boicote do SWIFT fichinha do lado de tudo que eles poderiam fazer caso eles tivessem um controle ainda maior das moedas por meio da CBDC. É por isso que nós precisamos ficar sempre atentos. O preço da liberdade é a vigilância eterna. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.